saudar a toda a igreja nesta tarde e mais uma oportunidade que o Senhor nos concede com a paz que excede a todo entendimento, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos cientes da grande responsabilidade que nos é otorgada. Nós sabemos que os dias que nós estamos vivendo são os últimos instantes desta dispensação da graça. Os indícios do fiel retorno de Cristo Jesus se aceleram no mundo. Portanto, urge que a igreja continue dando testemunho, que a igreja continue cumprindo o seu ordenamento, a sua posição de apregoar a verdade do Evangelho até que se cumpra a profecia que Jesus mesmo proferiu sobre o arrebatamento do povo, que ele já separou de antemão como seu. Os irmãos podem assentar-se. Eu estava meditando na carta de Sardes. A carta de Sardes foi deixada aqui para a posteridade. E é uma carta que traz algumas profundas advertências à igreja dos tempos atuais. Jesus continua falando através de sua palavra que nós precisamos voltar à centralidade das Escrituras Sagradas, porque a única salvaguarda do engano e da mentira que graça solapando os alicerces doutrinários, a única salvaguarda desses ataques de Satanás é estarmos fincados, cimentados nas Sagradas Escrituras. Caso contrário, seremos levados pelo engano, seremos soterrados pelas avalanches de malignidade que só crescem e aumentam nesse mundo fadado ao ocaso e à destruição. Precisamos voltar às Escrituras e ouvir a voz do Espírito Santo através delas. Eu sempre tenho falado, você quer ser avivado? Volte-se para a Bíblia. Você quer ter esperança? Volte-se para a Bíblia. Você quer vencer a depressão? Encha-se da Bíblia. Viva, cheio da plenitude do Espírito Santo. Você então não terá mais ansiedades, porque a Bíblia te ensina a lançar toda a sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus. Você não estará deprimido, porque a sua esperança está em Jesus, estará em Jesus a todo momento. Você não olhará mais para a feiura deste mundo, porque o seu coração está na muito divinal Jerusalém, a morada dos justos, que o apóstolo Paulo chama de nossa mãe. A nossa mãe que está nos céus. Aleluia! Na Jerusalém celestial, onde estão as almas dos justos aperfeiçoados, da Assembleia Universal que declara Hebreus, onde estão todos os santos que morreram e que nos antecederam, aguardando o grande dia do congraçamento, do encontro da noiva do Cordeiro com o seu mestre, com o Cordeiro propriamente dito, que se dará nas regiões da santidade, em um local entre a terra e os céus, onde Deus tem preparado para o encontro divinal de sua igreja triunfante ao longo dos séculos. Mas em Apocalipse, no capítulo 3, nós encontramos Deus falando diretamente a uma igreja, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja rica, porque ela estava situada numa região
que era produtora de ouro puro. E também eles eram conhecidos por serem grandes produtores de tintura e que tingiam as vestiduras que eram vendidas na época e que adornavam a aristocracia. A igreja de Sardes não tinha problemas com heresia ou com falsos mestres, mas o problema da igreja de Sardes é que ela se acomodou com o estado de comodidade e de riqueza que ela ostentava. E em se acomodando, ela esfriou em seu testemunho. E em se acomodando aos seus padrões de vida mundano, ela esqueceu do seu chamamento de apregoar a verdade e de anunciar o evangelho e de confrontar a iniquidade e o paganismo daquela sociedade greco-romana. A igreja precisa manter o seu testemunho. A igreja precisa estar fundamentada nos postulados apostólicos. A igreja precisa estar inteiramente focada em seu alvo, porque quando ela perde o seu propósito, quando ela deixa de ser luz e sal, então ela está a caminho da destruição. A igreja de Sardes estava vivendo uma verdadeira frieza espiritual. A igreja de Sardes estava carecendo de um puxão de orelhas do céu. E portanto Deus falou altissonantemente, exortando esta igreja com veemência, dizendo ao anjo da igreja em Sardes: escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Observe a exortação de Deus aqui. Ele conhece as obras de cada um de nós. Ele fala à igreja de Sardes: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Nada pode escapar ao escrutínio daquele que tem olhos como chamas de fogo. Nada pode escapar à análise profunda da onisciência do Altíssimo, que fez os céus e a terra. Todos os comportamentos, todas as atitudes, todos os segredos de alcova, tudo aquilo que está encoberto, está nu e patente diante dos olhos a quem haveremos de prestar contas. Todas as coisas que são realmente praticadas, as ocultas, um dia estarão diante do lume do escrutínio do Eterno e sofrerão a ação do juízo de Deus. Portanto, é necessário que tenhamos transparência, é necessário que vivamos uma vida que seja branca como a louça, mais branca que o mármore mais puro. Nós precisamos andar em retidão, em uma vida que verdadeiramente seja digna daquele que palmilhou antes de nós esta senda na santidade, o qual é o próprio Senhor Jesus, que é o exemplo para todos os fiéis, para todos aqueles que desejam entrar nos céus, porque a Bíblia diz que sem santificação, sem vida de retidão, sem vida piedosa, ninguém entrará nos céus e no repouso do Senhor, que está preparado para aqueles que verdadeiramente são dignos. Aleluia. Ele conhece as nossas obras.
Ele conhecia as obras da igreja de Sardes. Eles sabiam que eles não tinham mais o mesmo fervor. Ele sabia que eles não tinham a mesma vontade, o mesmo desejo, a mesma gana para com as coisas espirituais. Eles estavam absorvidos pelaquela sociedade pagã. Eles estavam absorvidos por aquela sociedade iníqua. Eles estavam absorvidos por aquela sociedade que era inimiga da cruz. Por isso eles não sofriam perseguição, por isso eles não sofriam ataques, por isso eles não estavam sendo tratados com vilipêndio por aquela sociedade pagã, porque eles estavam exatamente praticando as mesmas coisas e, portanto, o testemunho deles era inócuo, o testemunho deles não tinha validade, o testemunho deles não tinha autoridade, o testemunho deles não tinha poder de mudança. Aleluia! O nosso testemunho precisa ter poder de mudança. A nossa pregação precisa ter autoridade. A nossa pregação precisa ir no âmago das almas. A nossa pregação precisa dizer a este mundo que, se não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. Todos de igual modo irão para uma eternidade de horrores no lago de fogo que está destinado para Satanás e para toda a humanidade rebelde. Não existe esperança senão em Jesus. Não existe salvaguarda senão em Jesus. Não existe porta aberta senão em Jesus. Não adianta, é inútil o homem tentar viver sem Jesus, porque disse o próprio Jesus: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. É o próprio Jesus que diz isso. Sem mim nada podeis fazer. O que adianta o homem viver muitos anos neste mundo? Antes ele morresse na mais tenra idade do que alcançar uma vida longeva, chegar aos 70 e 80 anos e ao cabo dela ir para o inferno. Terá vivido em vão. Terá vivido em vão. Quantos estão vivendo em vão? Quantos estão vivendo em vão? Quantos viveram em vão? Quantas pessoas viveram antes de nós, irmãos? Imagine as gerações passadas. Multidões e multidões jazem no pó. Multidões e multidões estão na eternidade. Multidões e multidões estão no inferno. Multidões e multidões se perderam. Multidões e multidões aguardarão um dia em que se levantarão para prestar contas de seus atos cometidos por meio do corpo, por meio de suas obras iníquas e profanas, por meio de seus atos nefandos, por meio de suas atitudes inconvenientes para com os céus, porque rejeitaram a verdade, porque abominaram a verdade, porque viveram em seu bel prazer, esquecendo-se que existe um Deus nos céus que julga todos os propósitos dos homens, um Deus nos céus que nos criou e um dia há de nos chamar para prestar conta de nossa mordomia. Qual será a sua mordomia? O que você está fazendo? Será que você está usando o seu tempo para a glorificação do nome de Jesus? Será que você está usando os seus talentos para a glorificação do nome de Jesus? Será que você está usando tudo aquilo que Deus te deu, os seus dons, as suas aptidões para o uso, para o bom uso do Evangelho de Jesus e para a obra de Deus e para fazer aquilo que é bem, para fazer aquilo que é bom? Ou será que você está gastando e esbanjando o seu tempo de vida naquilo que verdadeiramente não pode satisfazer a tua alma? Será que você está gastando a sua vida, perdendo o seu tempo precioso naquilo que não é eterno, naquilo que não pode satisfazer a sua vida existencial, naquilo que não pode te dar completamento ou plenitude? Saiba, se você estiver desta forma, você está caminhando para a perdição, você está vivendo em vão, você está correndo atrás do vento e ao fim você se deparará com uma situação frustrante de ter que deixar tudo sem ter ganhado nada.
Muitos deixarão tudo e não ganharão coisa alguma, porque até mesmo aquilo que alguém tem lhe será tirado, diz as Sagradas Escrituras. Porque tudo que é eterno só pode ser conquistado em Deus, em sua palavra, por meio de Cristo, que é o Senhor de todas as coisas. Sardes precisava voltar rapidamente, e Deus lhe dá uma chance. Deus sempre dá uma chance. Deus não deseja a morte do ímpio. Deus não deseja que mesmo um crente que esteja vacilante vá para o inferno. Não, Deus não deseja que ninguém pereça. Deus não deseja que ninguém seja destruído com a eterna perdição. Não é esse o propósito de Deus. Deus não destinou a humanidade para isso. Deus não quer que ninguém se perca. Não era do propósito de Deus que multidões hoje estivessem no inferno, aguardando serem lançados no lago de fogo. Só que as pessoas esquecem-se de uma coisa: Deus é justiça. Deus é justiça, e a justiça de Deus é implacável. A justiça de Deus é implacável. Deus não é como esses juízes que aí estão, que amam o suborno e que pervertem o direito. Deus é santo, santo. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Ele é imutável em natureza e prática. Deus não muda. Deus não muda e não pode ser mudado. Deus não muda e não pode ser mudado. Ele é o que sempre é. Nós estamos, mas Deus é. Nós estamos no tempos, nós estamos em Cronos, mas Deus está em Kairos. Deus está na eternidade. Nós estamos passando e nós passaremos, mas Deus não. Deus é o eterno eu sou. Ele habita a eternidade e deseja nos levar com Ele para a eternidade. Ele preparou uma mansão celestial para aqueles que o amam. Ele preparou um repouso. Hebreus diz que resta o repouso para o povo de Deus. Aqui não é o nosso repouso por causa da corrupção que destrói, sim, por causa da corrupção que destrói grandemente. Já enfatizou Miqueias em sua carta, em sua palavra profética. Aqui a corrupção destrói grandemente. Aqui a iniquidade só cresce. Aqui o pecado só avança. Aqui o amor só aumenta, o desamor só aumenta. Aqui o amor só esfria. Aqui as atitudes são cada vez mais anômalas e estranhas. Aqueles que estão vivendo sem Jesus estão se animalizando, estão se bestializando, estão se brutalizando, porque essa é uma característica do homem que não anda controlado pelo Espírito Santo. Ele se brutaliza, ele se animaliza e ele se bestializa, porque há um outro ser de trevas controlando a vida dele, o diabo, e esse verdadeiramente é uma fera destruidora, é um feitor de escravos do inferno. Ele deseja conduzir a tua alma para as masmorras da eternidade, sem Deus, sem paz e sem salvação. Muitos podem até ignorar essas palavras, fechar os ouvidos às advertências da palavra de Deus. A palavra de Deus judiciosa, assim como foi para a igreja de Sardes. Ela está sendo judiciosa para a igreja e também para o mundo, porque a carta corta para os dois lados, corta tanto para nós, corta quanto para o mundo. Não existe meio termo. Nós ainda temos uma oportunidade, porque nós estamos resguardados pelo sangue da cruz. Mas não pense você que passará despercebido ao escrutínio do Altíssimo, porque mesmo os crentes passarão pelo tribunal de Cristo, mesmo os crentes passarão pela prova do fogo, e a Bíblia diz que a obra que alguém edificou, se essa se queimar, o tal será salvo todavia por meio do fogo, mas ele não receberá galardão nenhum.
Pelo contrário, ele receberá exortação e reprimenda, porque foi rebelde, porque foi negligente, porque foi relapso, porque foi inconsequente para com as normas estabelecidas pelos santos decretos de Deus, que estão consignados nas Sagradas Escrituras e que são verdade incontrastável, verdade inaudita que jamais se abalará, verdade que tem o poder de condenar e verdade que tem o poder de salvar o homem que anda nos caminhos da iniquidade, mas verdade que pode trazer o homem a uma esperança, verdade que pode abrir a mente do homem para conhecer o desígnio eterno, verdade que pode realmente causar um bulício espiritual, uma transformação espiritual, uma mudança, uma catarse na vida do indivíduo, produzindo nele uma transformação nova, uma vida que nasce do alto, que se chama novo nascimento, uma vida que não é compreensível ao homem natural, mas ele é compreensível ao homem que tem Cristo e que vive em Cristo e está em Cristo. Labandequebia sábia derecala mandarábia. Labandecala mandarébia. O Senhor está aqui, irmãos. Lemandesátia cantarébia. Eles tinham a aparência de que estavam vivos, mas estavam mortos, porque estavam acomodados aos padrões daquela sociedade greco-romana. E Deus diz a eles: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Veja o estado da igreja de Sardes. Deus fala para eles que não havia integridade nas obras deles. Que vergonha, que vexame. Eles estavam como réprobos, haviam deixado a vida de probidade, haviam deixado a vida de retidão e de santidade, estavam acomodados aos padrões, e Deus estava dizendo para eles: eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então Deus está falando para eles: vocês têm que voltar, vocês têm que lembrar da palavra de Jesus e seus apóstolos, vocês têm que relembrar tudo aquilo que foi falado para vocês. Vocês precisam ouvir e guardar e arrepender-se para que haja uma mudança, para que haja realmente a volta ao propósito, para que volte-se para o serviço do Mestre, para que novamente recebam um amor revigorado pela causa, para que voltem ao primeiro amor, para que se encham novamente do Espírito e que, se for necessário, encarem o martírio, mas propaguem o Evangelho como ele é, propaguem o Evangelho com toda a autoridade, enfrentem o Império Romano, falem para o Império Romano que eles estão perdidos, fale para este mundo que eles estão perdidos, falem com toda a veemência e intrepidez que sem Jesus não há esperança. Eles ali estavam verdadeiramente diante de uma situação complicada, porque aquela cidade havia o culto ao imperador, e o imperador realmente se fazia como Deus e era cultuado e divinizado, e ainda havia o culto a várias entidades e divindades greco-romanas que eram realmente ali insensadas e tratadas como se fossem deuses reais. Mas nós só conhecemos um Deus, e a Bíblia declara em Deuteronômio 6,4: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Isso está registrado no Shema hebraico. O Senhor é o único Senhor, não existe outro Deus além dele, nem acima dele, nem abaixo dele. Ele é o Senhor, ele criou todas as coisas. Os deuses das nações são vaidades, mas o Senhor fez os céus. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que seja necessário ser martirizado por esse testemunho, isso será para a honra e glória do nome dele, mas precisa se voltar aos fundamentos, aos rudimentos da doutrina, aquilo que alicerça a vida, aquilo que fundamenta a vida, aquilo que concede realmente fortificação e prepara o indivíduo para a eternidade. Glória a Deus.
o Senhor diz para eles: guarda-o e arrepende-te. Ou seja, volte à metanoia. Dê meia volta do seu estado de perdição, do caminho que você está indo, volte-se. Ainda é tempo de voltar-se. Ainda é tempo de voltar-se. Ainda é tempo de voltar-se ao arrependimento. Ainda é tempo de ter a oportunidade de receber perdão. Ainda é tempo de ter a benevolência divina. Ainda é tempo de receber de Deus o favor. Mas se rejeitar, se não se arrepender, se não reconhecer ao Senhor como único e suficiente Salvador, e se não se voltar à verdade, então tudo estará perdido. Mas a Bíblia, ela sempre demonstra o lado da paciência, da longanimidade, o favor de Deus que antecede o juízo. Antes do juízo, Deus mostra clemência e misericórdia por um tempo. Antes do juízo, Deus se mostra longânimo. Sabe por que Deus ainda não destruiu essa sociedade? Sabe por que Deus não destruiu ainda este mundo? Ele poderia ter destruído este mundo mais 10 vezes. Mas é porque a longanimidade de Deus prevalece. E o tempo do favor de Deus ainda não se esgotou totalmente. Há uma medida estabelecida, assim como havia uma medida para os amorreus, que quando chegou essa medida eles foram ali destruídos, aniquilados. Assim também há uma medida para o ímpio. Assim também há uma medida estabelecida para o tempo deste mundo. Assim como há uma medida estabelecida para o meu time life, para o meu tempo de vida, para o tempo em que estou no mundo. Existe um tempo determinado, ninguém vai antes ou depois, todos estão determinados, mas a única diferença é como eu vou, se eu vou preparado ou se eu vou perdido, se eu vou com a esperança ou se eu vou em desventura, se eu vou agraciado com o favor de Deus ou se eu vou como um maldito. Esse é o caminho. Olha, se eu não aceitar a verdade, se eu não aceitar a vida, eu sou um maldito, porquanto eu rejeitei aquilo que poderia me fazer feliz por toda a eternidade. Eu me fiz maldito porque eu espezinhei o sangue da aliança, eu fiz agravo ao Espírito da graça, eu não dei ouvidos à voz de Deus em tempo oportuno e me perdi em meus pensamentos levianos, e portanto é tarde demais para o arrependimento de última hora, é tarde demais para se voltar realmente à posição inicial quando se está perdido por toda a eternidade. E a Bíblia diz, Jesus disse que a lembrança da oportunidade perdida é como um fogo que nunca se apaga e como um bicho que nunca morre. Como um fogo que nunca se apaga e como um bicho que nunca morre. Imagine um fogo que nunca se apaga, um fogo inextinguível. É um fogo mais terrível do que esse fogo que é produzido por uma ignição. É um fogo espiritual. E uma das características do indivíduo que está no inferno é ter sede. Lembrem-se do rico, da passagem do rico e Lázaro. Ele tinha sede. Ele tinha sede. E por que ele tinha sede? Lembre-se do que o salmista declarou: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma suspira por ti, ó Deus. Como a corça deseja as fontes das águas vivificadoras, assim a minha alma tem sede de ti. O inferno é o lugar onde a sede de Deus nunca mais será satisfeita. Por isso a sede ali é inextinguível. É uma sede que jamais será preenchida, porquanto se estará para sempre longe daquele que é a satisfação de toda a
sede e da fome da alma humana. Somente Deus pode satisfazer a sede e a fome da alma humana, e no inferno não existe mais satisfação. Ali o homem estará nas trevas que não podem ser apalpadas. Ali o homem estará no negrume das trevas que jamais realmente poderá escapar, porquanto rejeitou o convite da graça de Deus. Louvado seja Deus. Só para terminar, irmãos, vou ler a parte final da carta. Lavande cala sóbia. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Mas existe uma esperança para Sardes. Ele diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, aleluia, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ainda há pessoas que mantêm firmes a sua vocação, mesmo diante de um mundo iníquo e perverso, mesmo diante do afastamento doutrinário que se vê em nosso tempo, mesmo diante de tanta decadência moral, mesmo diante de tanto esfriamento do amor, mesmo diante de tanto comportamento anômalo e estranho, mesmo diante de tanta atitude reprovável, mesmo diante de tanta falta de reverência ao que é sagrado, porque uma das profecias do apóstolo Paulo é que o homem do tempo do fim seria irreverente, irreligioso, profano, iníquo, imoral. Isso tudo está diante de nós. Mas mesmo diante desta condição e do aumento significativo desses padrões comportamentais nessa sociedade iníqua e profana, eu tenho falado recentemente, e eu escrevi sobre isso recentemente, nós estamos no estado de iniquidade. O estado de iniquidade não apenas toma o Brasil, mas o estado de iniquidade cresce em todo o mundo, porque o mundo está se tornando totalmente avesso aos padrões das Sagradas Escrituras e a Deus. O mundo está se tornando completamente contrário aos princípios da palavra de Deus, está ignorando as advertências de Deus, está se voltando ao engano de uma forma tão aberta que ignora as advertências do céu, assim como nos dias antediluvianos, nos dias anteriores aos tempos de Noé, nos dias anteriores à destruição de Sodoma e Gomorra, nos dias anteriores aos juízos que foram enviados do céu por aquela sociedade. Os homens estavam imersos nos mesmos comportamentos hediondos, nas mesmas atitudes levianas, nas mesmas e terríveis condições de vida moral, até que Deus enviou o seu juízo e aniquilou aquela sociedade. E não pensem que será diferente, porque Deus está se enfadando a cada dia daquilo que Ele vê, daquilo que Ele ouve, e o ar está se tornando cada dia mais irrespirável para aqueles que desejam viver uma vida de santidade, para aqueles que desejam viver uma vida pautada na Bíblia. Nós estamos como que peixes dentro de um aquário, mas quando o ar se tornar quase que irrespirável, Jesus vai voltar e vai acabar com essa farra demoníaca desse tempo, porque Deus, Ele não permitirá que o cetro da iniquidade prevaleça sobre a sorte dos justos. Deus é santo e Ele odeia a iniquidade. Deus é santo e Ele odeia o pecado. Deus é santo e Ele vai fazer justiça àqueles que clamam. Deus vai fazer justiça à sua igreja que clama. Deus irá fazer justiça à sua igreja perseguida. Deus está fazendo justiça àqueles que estão clamando a Ele, e a sua justiça virá. Virá. Não
pensem que Deus é tardio, porque Deus não é tardio. Ele age na hora certa. Ele age na hora certa. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Que Deus possa se nos guardar, irmãos. Que Deus possa nos dar a cada dia mais discernimento. Vamos voltar às Escrituras. Vamos nos alimentar da Bíblia. Vamos viver a Bíblia. Vamos entrar na dimensão da palavra e permitir que ela nos embale. E permitir que o Espírito Santo nos fale profundamente. Porque o Espírito Santo deseja nos falar profundamente, nos levar a dimensões espirituais de compreensão muito maiores do que nós imaginamos. O Espírito Santo quer nos levar a entendimentos mais profundos e a vivermos numa dimensão de antegozo das bênçãos eternas que nos estão reservadas. Aquilo que Ele prometeu já pode ser experimentado aqui nessa vida pelo poder do Espírito Santo, porque recebemos a plenitude do Espírito Santo e o Espírito Santo em nós habita. E se o Espírito Santo em nós habita, o Espírito Santo nos faz ter sentimentos profundos e preciosos da eternidade já estando aqui. E quando nós oramos, nós respiramos a atmosfera celestial, porque nós não podemos apenas respirar o ar deste mundo porque está contaminado, mas quando nós dobramos o nosso joelho e conversamos com o nosso Pai Celestial, nós respiramos a atmosfera de Sião, irmão Abel. Nós respiramos a atmosfera de Sião. Nós respiramos a atmosfera de Sião. Nós respiramos a atmosfera de Sião. Aleluia! Ele nos alimenta, Ele nos concede a certeza e a esperança, e nós andamos de cabeça erguida, porque cremos nele, estamos nele, e quem está nele já passou da morte para a vida. Que Deus nos abençoe, que Deus conceda a cada um vitória em Jesus, vitória em sua palavra e graça abundante. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Você que ouviu essa palavra, você que está cultuando conosco desde cedo, o que você está esperando? A igreja, quando se reúne aqui todos os sábados, nós estamos tirando o encargo de sobre os nossos ombros, irmão Daniel. Porque nós estamos passando a responsabilidade de decisão para você. Não pense que você vai ser tido como inocente, não. Porque você está conhecendo a verdade. As verdades contidas nas Escrituras, há mais de 3 anos está sendo ministrada aqui todos os sábados. Mas a decisão, quem tem que tomar é você. Porque naquele grande dia, quando o Senhor me chamar pelo nome e pedir para que se apresente as suas obras, esse culto de hoje está registrado no livro da vida, irmão Feliciano. O anjo do Senhor, irmão Zé, ele está voltando. E aquele grande dia eu não sabia. Aqui os irmãos lá, olha, pulando, eles estavam lá pregando. Então, queridos, a decisão é sua. Nós vamos estar orando e encerrando. Desde já eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estiveram aqui reunidos conosco, nos ajudando, nos apoiando. Eu confesso para os irmãos que eu estou saindo daqui hoje com a minha alma leve, porque pude rever a cantora Célia Regina, o irmão Roberto e os demais irmãos. Eu falo para os irmãos que no sábado passado eu estava falando com o irmão Daniel, eu estava em casa, Feliciano, inquieto. E minha esposa perguntou: meu filho, o que é por cada praça, não é? Eu falei: não precisa nem responder. Eu estou sentindo falta, eu não consigo ficar, irmãos. O evangelismo, a obra missionária, ela pulsa dentro de nós.
Então, que possamos sair daqui convictos que nós subimos mais um degrau, que naquele grande dia o Senhor não vai ter o culpado por inocente. A igreja de Sardes, como foi pregado, ela aparentava uma coisa, mas era outra. Porque Deus, Ele sonda, credo, o coração do homem. É o coração, irmão Devaí. É aquilo que está no profundo, aquilo que está guardado. É que Deus sonda onde o homem, o pai, a mãe, os irmãos, a família, não consegue ir. É lá que o Espírito Santo de Deus habita. E Ele sabe. Então, queridos, nós vamos estar orando. Ainda dá tempo, se você quer que nós oramos pela sua vida, se você quer refazer a sua aliança com o Senhor, ou se você quer aceitar ao Senhor, ou se permitir ser aceito pelo Senhor, ainda há tempo. Nós vamos estar orando. Eu vou pedir ao nosso irmão Abel que esteja orando aqui, encerrando o trabalho, perdão a bênção. Aleluia. Pai Senhor para a igreja. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai, queremos ser grato a Ti por este maravilhoso culto que o Senhor nos concedeu, que fizéssemos para Ti, Pai amado. Viemos aqui, ó Deus, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é este culto racional. Ó Pai, que possamos, ó Deus, nos retornar para os nossos lares, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua misericórdia, Pai. Livra-nos do mal, livra-nos da bala perdida, do acidente, Pai amado. Livra-nos, ó Deus, das astutas ciladas do diabo, Pai, porque ele está ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor acampado, porque a Tua palavra nos afirma que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Espírito Santo de Deus, ser conosco é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor, as doces e suaves comunhão do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja que aguarda a vida de Cristo, e todos juntos digamos: está terminado em nome de Jesus.